Fala moçada, professor Rodolfo Damasceno na área, no nosso canal de Geografia e Atualidades, aqui com a revisão para o Enem, certo? Prova já no dia 3 de novembro. Então vem conferir aqui comigo alguns temas interessantes para vocês ficarem de olho e estudarem um pouquinho mais. Então vamos lá, o primeiro deles é a cartografia, né? Cartografia, conhecido como a arte, a ciência de representar o nosso espaço geográfico. Essa arte, essa ciência foi desenvolvida com mais afinco, com mais detalhe nos períodos das grandes navegações, que era preciso buscar rotas ali mais interessantes para chegar às Índias, certo? Delimitar novos territórios. Então a cartografia ela tem esse salto aí da sua evolução nesse período do século XV. E a cartografia, com essa evolução, ela vai adquirir alguns elementos que a gente vai encontrar no mapa. Por exemplo, o título. Assim como todo texto, a cartografia, o mapa, ele vai ter um título para identificar o que está sendo ali representado no espaço geográfico. E também nasceu ali também a orientação. Então lembra lá da Rosa dos Ventos? Ela vai aparecer em todos os mapas. Pode ser uma orientação apontada para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Geralmente a gente encontra a Rosa dos Ventos, tá? E convenções cartográficas. Então a gente vai encontrar símbolos, certo? Que no mapas que vão representar alguma coisa bem simples. Se a gente pensar assim, quando eu olho no mapa um símbolo de um avião, vai indicar um aeroporto, uma cruz vermelha pode indicar o hospital, certo? Deixa eu ver, um símbolo de uma pizza, uma pizzaria, então assim vai, tá? E a gente também vai encontrar a legenda, que é a explicação escrita do que está ali nas convenções, tá? Um outro ponto importante que tem que ser observado nesses pontos de elementos do mapa é a escala, né? Que vai indicar ali, certo? Uma relação matemática entre a representação do real e a representação ali no mapa. Então a gente tem a escala gráfica, que indica proporção visualmente, tá aí o desenhozinho, aquela escala gráfica, uma parte branca, uma parte preta, tá? E a gente tem uma escala numérica, representada em centímetros, fundamental aí para a gente poder calcular as distâncias. A diferença das duas é que na escala gráfica eu posso representar as distâncias, certo? Em medidas como metros, quilômetros, mesmo nos centímetros. Agora, na escala numérica, observem que a representação que vai aparecer está sempre ali em centímetros. Por exemplo, a representação que está aparecendo aí de 1 para 50 milhões, quer dizer que cada centímetro vai representar 50 quilômetros no real, tá? Também outra coisa interessante, quando a gente fala em cartografia, é que a cartografia vai representar, certo, o nosso planeta, que é um geóide, numa representação 2D. Então, com esse formato da Terra, os mapas, as projeções, eles vão apresentar características, propriedades de projeções, que são elas: conforme, equivalente e equidistante. Se você observar o primeiro quadro, o conforme, o tipo de projeção conforme, ela vai buscar preservar a forma dos lugares representados, ou seja, as proporções e os ângulos ficam fiéis à realidade. Contudo, as áreas vão sofrer distorções. Como assim, professor? Da seguinte forma, imagine um país, um hipotético, de formato redondo. Então, a sua forma vai ser preservada, tá certo? Ali, vai manter as suas propriedades. Acontece que ele pode ser distorcido em tamanho, então dependendo de onde ele está, ele pode ficar maior ou menor, mas ainda assim vai continuar redondo, tá certo? Só para ficar claro este exemplo. Quando a gente vai para equivalente, o que significa o equivalente? Equivalente à área, mantém as propriedades idênticas às realidades. A área desse país hipotético redondo vai se manter a mesma, certo? Então a gente tem isso aí. Se você for olhar, os ângulos aí vão estar distorcidos em comparação à realidade, tá certo? Quando a gente olha a equidistante, vai manter ali a distância. Então, vai ter as corretas distâncias de um ponto a outro vão ser preservadas, tá certo? Então, essas são as propriedades das projeções. E nisso a gente espelha elas em outros 3 tipos. Por exemplo, a cilíndrica, na sequência a gente vê a cônica, tá certo? E a plana. Esses 3 tipos de projeção, eles podem ser conforme, equidistante, equivalente, tá? Vai depender da finalidade do cartógrafo, de quem está cartografando. Por exemplo, projeção cilíndrica aqui, nós temos a de Mercator e de Peters. Então você olha ali, a de Mercator é uma projeção conforme,
tá certo? Ela vai preservar o quê? As formas das imagens representadas, mas as áreas podem sofrer distorção. É o exemplo clássico que você observa ali no canto superior da tela, certo? A Groenlândia, que está maior do que o Brasil, que a gente sabe que isso não condiz com a realidade, mas a forma dela, o desenho dela está preservado tal qual é na realidade, tá certo? Quando a gente olha agora para o mapa ao lado, o equivalente, certo? Então a gente vai ter as áreas vão ser preservadas, certo? Só que a forma delas não. Olha, a Groenlândia, ela está com a área correta, a realidade, só que a forma dela não é essa. Então ficou claro? Vamos lá para o próximo. E aí nós temos outra projeção, que é a projeção de Hobson. Ela é bem assim radical, ela não vai preservar nenhuma das propriedades de conformidade, equivalência ou equidistância, mas em compensação não distorce o planeta de forma tão acentuada. É por isso que a gente costuma ver esse tipo de mapa em atlas escolares, nos nossos livros didáticos, tá certo? Na sequência, nós vamos ter aqui a projeção cônica, né? É como se eu colocasse um cone sobre o globo e depois eu vou abrir. Nessa projeção, o globo aparece aí envolvido por esse chapéuzinho, né? Vamos dizer assim. E aí, olha só o que acontece aqui com os paralelos e meridianos. Então, os paralelos vão ficar como se fosse ali em círculos concêntricos e os meridianos na posição mais de um radial, tá certo? Saindo de um ponto ali. Tá? Elas são mais usadas para representar, por exemplo, áreas de médias latitudes. E aí você vê aqui no próximo slide uma variação dessa mesma projeção cônica no formato de conforme, equidistante e equivalente. Ok? Uma outra projeção que a gente vai conhecer muito aí é a projeção azimutal. Okay? Aí quando eu pego um plano, né, imagina aí um pedaço de papel, sei lá, ele tangenciando um ponto da superfície do globo. E aí a partir dele, se você observar, aqui ó, você vai encontrar, por exemplo, a Antártida. Inclusive, quando a gente tangencia um dos polos, a gente fala que é uma projeção polar. Tá? A forma dela aqui vai estar bem representada, as distâncias vão estar bem, digamos assim, representadas. Contudo, as áreas dos países ali vão sofrer uma distorção quanto mais eu me afasto desse ponto. Beleza? Então, essa é a parte daí da cartografia que vocês têm que atentar. Vamos para o próximo. Então temos aqui o próximo tópico, geologia e recursos minerais. O que você precisa saber desses dois temas? Geologia, vamos falar de estrutura interna da Terra, né? Então, mais conhecida aqui a nossa estrutura interna, começando pelo núcleo, composto principalmente por níquel e ferro, ou nífel, certo? O manto, que é onde ocorre os processos de convecção do magma, são muito importantes porque eles influenciam as atividades dos movimentos de placas tectônicas. E a crosta, que é a nossa camada sólida, fragmentada em 12 placas tectônicas, tá? E esses movimentos dessas placas tectônicas, vamos lembrar os movimentos convergentes, as placas vão uma de contra a outra, movimentos divergentes em que elas se afastam e os movimentos tangenciais em que elas atritam paralelamente umas a outras. Então, esses movimentos dessas placas ocasionam aí os terremotos, as atividades vulcânicas e a formação das cadeias de montanhas, tá certo? Tipos de rochas. Quando se fala em tipos de rochas, vamos lembrar das rochas magmáticas, aquelas formadas pelo resfriamento do magma. E nesse sentido nós vamos ter dois tipos de rocha magmática. Seriam rochas intrusivas, aquelas que sofrem um resfriamento na parte interna da crosta, né? Elas não afloram, então elas resfriam muito lentamente. E as rochas magmáticas ou ígneas extrusivas, que elas esfriam no contato com a água, com a atmosfera, tá? Na sequência a gente tem as rochas sedimentares, que elas são resultados aí do processo de decomposição de sedimentos de rochas, de outras rochas, tá? Temos o exemplo calcário, por exemplo, o arenito, tá? E as rochas metamórficas, que elas são transformadas aí ao longo do ciclo das rochas, né, por processos de temperatura e pressão elevados, que vão dar origem, por exemplo, ao mármore e ao quartzo, tá certo? Recursos minerais. Então, dos recursos minerais, destacando o Brasil, o que a gente pode observar? Brasil como um grande exportador de ferro, manganês, bauxita, nióbio e lítio. E o lítio ali é essencial para a fabricação das baterias dos carros elétricos. Então, pode ser, né, que a gente tenha algum tipo de questão traçando esse paralelo com esse momento presente de transição energética, de baterias de carros elétricos, tá? Existem no território brasileiro duas grandes províncias de extração. A maior delas fica ali no Vale do Jequitinhonha, na porção norte do estado de Minas Gerais, onde já existem minas em operação, e outra província ali na província da Borborema, tá? No nordeste brasileiro.
Quando a gente fala também de mineração, é interessante a gente também traçar aqui um paralelo com as questões ambientais. Tipo, na nossa região norte, o desmatamento da floresta da Amazônia devido à mineração ilegal. Os impactos que vão ser presentes vai ser ali nas reservas florestais, nas terras indígenas, com a ameaça à biodiversidade local e à cultura da comunidade dos povos indígenas. E na região sudeste, a gente pode destacar aqui dois grandes crimes ambientais, Brumadinho e Mariana, quando houve o rompimento da barragem de rejeitos, ocasionando mortes, danos na fauna e na flora local, ok? Outro ponto interessante aqui é falar sobre climatologia e as mudanças climáticas, tá certo? E aí, logo de cara, a gente vai lembrar de fatores e elementos do clima. E aí a dica é o seguinte, pessoal, os elementos do clima são elementos dinâmicos, eles vão variar ao longo do tempo. Então você tem a chuva, a temperatura, umidade, pressão atmosférica, são elementos ali que ao longo do tempo a temperatura pode alterar, aumentar, baixar, uma hora está chovendo, outra hora não está, uma hora tem mais umidade do ar em determinado momento, a pressão atmosférica pode subir ou descer. Já os fatores do clima, eles são elementos mais fixos, permanentes. Quando eu digo permanentes, que não é que eles mudam de um dia para o outro. Então as correntes marítimas, elas têm um maior tempo de duração no seu sentido, na temperatura. Latitude, proximidade ou distância em relação à linha do Equador. A gente sabe que quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente é por causa da incidência dos raios solares. A altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura, que a gente chama de gradiente vertical térmico. Quanto mais eu subo, menor vai ser a temperatura, tá? E as massas de ar, que são grandes porções de ar que carregam aí as características de temperatura e umidade das áreas que originaram, certo? Então, assim, no geral, nesse início, fatores e elementos do clima é o que você deve observar em climatologia, tá? Quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, agora trazendo aqui para o Brasil ele possui 6 tipos principais de clima ali, né? O equatorial, o tropical de altitude, tropical atlântico, semiárido e subtropical. Isso se dá porque o Brasil é um país em extensão latitudinal e longitudinal, nesse caso específico aqui latitudinal, sua distância entre norte a sul é muito grande, e isso proporciona ele uma diversidade climática, porque ele passa por mais faixas climáticas. E aí, quando a gente também fala em fenômenos climáticos, a gente tem que lembrar do El Niño, tá? Temos o La Niña e o El Niño. Mas se você conseguir estudar e entender bem o El Niño, você vai entender a La Niña. Olha só, o El Niño é aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico que vão alterar padrões climáticos em todo o globo. No Brasil, o que acontece? Na região norte, redução das chuvas e aumento da temperatura. Nordeste, períodos de seca mais intensos, prolongadas. Centro-oeste, aí o aumento das temperaturas e redução da umidade. Sudeste, chuvas intensas e risco de inundações. Sul, aumento nas chuvas e riscos de enchente. Quando eu vou para o La Niña, é só observar que ela vai fazer o contrário, que no caso dela vai ser o resfriamento das águas do Pacífico. Então, no norte, vai ter aumento das chuvas e possibilidade de enchentes. No nordeste, chuvas mais abundantes, beneficiando a região semiárida. O centro-oeste já vai ter um clima mais ameno, aumentando aí as chuvas. O sudeste, redução das chuvas, um período de seca. E depois o sul, redução das chuvas e maior risco de estiagem, tá? Então, a dica é, entenda o El Niño, os efeitos que ele causa, e aí você, quando for ver o La Niña, é o efeito oposto, tá certo? Ainda nessa temática, é importante a gente diferenciar efeito estufa de aquecimento global. O efeito estufa, ele é um processo natural que aquece o nosso planeta, permitindo assim a vida, tá certo? Já o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa devido às atividades antrópicas, né? O desmatamento, a queimada, o lançamento de combustíveis, a queima de combustíveis fósseis na atmosfera. Isso vai aumentar ali as temperaturas das médias globais, tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Outro ponto aqui que a gente pode abordar é a questão dos recursos hídricos. O Brasil, na sua geografia física, possui uma diversidade de recursos hídricos, suas bacias hidrográficas são grandes, então a gente tem águas em abundância superficial nos rios e lagos, águas subterrâneas, aquíferos, tá? Temos os rios aéreos, né? As massas de vapor de ar na atmosfera, de água na atmosfera que vem ali da região Amazônia e que por conta do processo de queimadas e desmatamento diminua ali a cobertura vegetal,
consequentemente o processo de evapotranspiração diminui e aí esses rios podem secar. Outro ponto interessante é que por causa dessa sua geografia física, beneficiado com uma quantidade muito grande de rios volumosos e bacias hidrográficas, o Brasil ele tem como sua principal fonte energética, certo? As hidrelétricas. E aí isso facilita com que o país se destaque, por exemplo, no que a gente chama de transição energética, né? Ser um país de geração de energia limpa. Entretanto, é bom lembrar que a construção de hidrelétricas ela causa sim um dano ambiental. A geração de energia por hidrelétricas não, mas o seu processo de construção pode vir a causar, e se não for feito com um planejamento adequado, pode atingir certo, níveis muito elevados de destruição da fauna, da flora, tá? Apesar do Brasil ter uma grande quantidade de recursos hídricos em abundância, nós temos uma distribuição desigual. É só a gente olhar para o nosso semiárido nordestino e ver a questão da escassez. E depois olhar ali para o sudeste e ver a pressão pelo consumo da água. Lembrando que o sudeste ali, região muito urbanizada e industrializada, tem o maior consumo dessa água. Tá? Isso também vai trazer a questão dos usos insustentáveis dos recursos hídricos que o nosso país tem, tá? Então, como eu já falei, questão da construção de hidrelétricas sem considerar critérios de sustentabilidade, questão do impacto socioambiental que isso pode causar, transposição dos rios, tá? Que gera polêmica, até que ponto é sustentável fazer uma transposição do rio, qual a intensidade dessa transposição. E outro fator é o desperdício de água, né? Então o Brasil ele tem ali só em 2022 38% de desperdício de água, equivalente a 8.000 piscinas olímpicas. E a causa está ali, por exemplo, infraestrutura precária das instalações, como tubulações antigas danificadas, que vai gerando vazamento. Então o Brasil ele perde muita água nesse processo, tá? Outra coisa interessante que tem que ser abordada também é a chamada pegada hídrica. O que é essa pegada hídrica? É uma medida que se faz do quanto de água é usado para fazer um determinado tipo de produto. Outra coisa que é interessante se destacar a nível de Brasil são os aquíferos. O maior deles, o aquífero Alter do Chão, localizado na Amazônia, um dos maiores aquíferos do mundo. E depois a gente tem o aquífero Guarani, localizado aqui na América do Sul, abrange o Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, sendo o segundo maior em estrutura de aquífero. Só que esse aquífero, tá? Ele está sofrendo impacto por causa justamente do intenso processo de urbanização e industrialização que consome essa água desse recurso a ponto de a gente ter uma perda de capacidade dele. 30% do aquífero já está em risco, certo? Então, por conta disso. Então, lembrando, o Enem gosta ali trabalhar a questão de causas e consequências, buscar soluções para os problemas, tá? Então, esse aqui é o ponto que a gente fala sobre recursos hídricos, tá? Vamos ver o próximo. E por meio ambiente, a gente tem que entender que o meio ambiente é a soma de todos os elementos naturais e suas interações, incluindo aí o solo, a água, o ar, fauna e flora, que sustentam a vida e influenciam o equilíbrio ecológico, tá? Essa é uma definição bem mais geral, tá? E aí, quando a gente vai falar de meio ambiente, vocês viram que vários temas aqui tratados até o momento falavam dos seus impactos ambientais das atividades humanas. E a gente pode dividir esses impactos da seguinte forma: quais são as atividades que impactam o solo? Então a gente pode olhar a agricultura intensiva, né? A mineração, o descarte inadequado de resíduos que leva à erosão, tá? Perda de fertilidade, contaminação do solo, atividades que impactam o ar, como poluentes lançados na atmosfera, as queimadas que muito aconteceram no Brasil esse ano, atividades que impactam a água no sentido de esgotos, né? Esgoto industrial, residencial, lançados nos rios, tá certo? É uma forma de poluição. E a gente pode também ver um tipo de impacto que pega solo e água, desmatamento, que vai causar a erosão do solo, a perda da biodiversidade desse solo, certo? A emissão de carbono por conta da queimada e a alteração do ciclo hidrológico. Seria um exemplo aí de desmatamento como atividade que vai além de um elemento desses que eu citei, tá? É interessante destacar também os acordos ambientais. Dentro desse tema, os acordos ambientais entram até na geopolítica e na parte de globalização, tá? E aí a gente tem como destaque o Acordo de Paris, que intencionava limitar o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus Celsius antes da era pré-industrial. Outro evento muito importante, o mais importante dos temas de encontros ambientais, é o da COP.
COP, né, Conferência das Partes das Nações Unidas, sobre mudança climática, né, um encontro aí anual de líderes, entidades, cientistas e organizações que vão debater essa questão de mudanças climáticas, de políticas para defesa do meio ambiente. Lembrando que o ano que vem, mais especificamente em novembro de 2025, a COP30, certo, vai acontecer em Belém, no Pará. A gente também pode olhar para energias renováveis, já que também é um dos temas aí dessa COP30. Temos a energia solar, onde no Nordeste e Sudeste, especialmente ali em Minas Gerais e na Bahia, há uma forte incidência de insolação, então isso propicia a produção de energia solar. E a eólica, com destaque para o Nordeste, para exatamente o litoral do Nordeste, ali no Rio Grande do Norte, onde há uma intensa regularidade de ventos, né? Também o Ceará também aparece nesse quadro. E aí a gente chega no hidrogênio verde, que foi ali discutido, apresentado o hidrogênio verde, onde as regiões mais vantajosas para a produção desse hidrogênio ocorrem próximas aos parques eólicos e solar. O hidrogênio verde trata-se de fazer um processo de hidrólise da água, separando, tirando o hidrogênio, tá? Usando energia renovável. Então, se você tem ali esse processo, tendo como base a energia vinda de geração eólica, certo? Ou solar, a gente tem um tipo de hidrogênio. Vamos lá para outro tópico interessante. Migração. Migração é todo tipo de deslocamento de pessoas de um local para outro com a intenção de residir temporariamente ou permanentemente em uma outra área. É um tema, pessoal, que pode ali fazer também um paralelo com a questão da globalização, que eu vou falar mais à frente, tá certo? A gente precisa ter em mente nesse tema diferenciar imigração de imigração. Imigração, deslocamento de saída de pessoas para deixar um lugar, que é o polo repulsivo, tá? E a imigração é o deslocamento de entrada, onde a pessoa chega no local, nesse polo atrativo. E há ali razões diferenciadas para o deslocamento de pessoas. A gente pode observar fatores econômicos, como a busca por melhoria das condições de vida, uma melhor renda, fatores culturais, onde o grupo de pessoas que se deslocam busca maior acessibilidade à sua cultura ou religião, fatores políticos como conflitos, né, que a gente vê guerra na Síria, Ucrânia, na faixa de Gaza, tá? Perseguição, instabilidade política, são exemplos de fatores políticos, e fatores naturais, deslocamentos causados por desastres ambientais e mudanças climáticas, como populações insulares, por exemplo, Tuvalu, um país que fica na Oceania, já está ali, né, com seus planejamentos de migrar sua população para outro país por conta do aumento do nível dos mares, tá certo? Então, a gente tem esse fator aí interessante, os fatores naturais, tá? Ainda nesse tema, a gente tem os tipos de deslocamentos que podem ocorrer no espaço geográfico. O interno, que é uma migração dentro de um mesmo país, certo? O externo, migração para fora do país, mais fácil de entender. O interregional, deslocamento entre diferentes regiões de um mesmo país, por exemplo, do Nordeste para o Sudeste do Brasil, como a gente observou na história da migração interna do país, né, dessas regiões pessoas saindo do Nordeste para o Sudeste. O intrarregional, deslocamento dentro de uma mesma região, migração da área rural para o urbano, no Sudeste também, por exemplo. Um movimento permanente, quando há uma saída em definitivo da pessoa do país, sem perspectiva de retorno, os brasileiros que vão morar fora do país, tá? A gente ainda pode categorizar esses movimentos como temporário. O sazonal, quando há uma migração em decorrência das estações do ano, geralmente ali associado a períodos de colheita em algumas áreas do país, tá? O pendular, que a gente costuma até falar nas cidades, deslocamento diário de pessoas de uma cidade a outra, de uma região rural para a cidade, em busca de trabalho, estudo ou acesso a serviços. O movimento espontâneo, quando é voluntário, né, motivado aí pela busca por melhores condições de vida, tá? Aqui é outra forma de classificar. E o forçado, quando é involuntário, as pessoas são obrigadas a sair. No caso ali, eu posso também olhar para aqueles motivos políticos, né, quando há guerra, por exemplo, tá certo? Vamos aqui para o nosso próximo tópico. Industrialização. Processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados, envolvendo aí maquinários e técnicas avançadas de produção em larga escala, tá certo, pessoal? E a gente pode olhar a história da industrialização da seguinte forma. Você tem um primeiro momento, o artesanato, onde você tem um artesão ali, que ele domina todas as etapas do processo produtivo e usando ali suas habilidades manuais para produzir uma única peça, ou seja, uma pequena escala.
Já na manufatura, o processo aí ele já ganha uma escala um pouco maior e se distingue porque você vai ter uma divisão do trabalho, contudo ainda há um emprego do trabalho manual, certo? E de técnicas específicas. Só quando a gente chega nessa etapa de industrialização é que a máquina vai entrar ali, promovendo a aceleração do processo produtivo e buscando ali maior eficiência, tá? É importante destacar também as revoluções industriais. Então a gente tem a primeira revolução industrial do século XVIII, ocorre ali na Inglaterra, certo? Onde o carvão ali é a fonte de energia, a tecnologia que se destaca é a máquina a vapor e a indústria que aparece é a indústria têxtil. Já na segunda revolução industrial, o petróleo e a eletricidade vão surgir ali como uma nova fonte de energia. Uma tecnologia que se destaca é o motor a combustão, e aí a gente tem uma evolução dos sistemas produtivos da sua organização. Temos ali o Fordismo, que é uma produção em massa, linhas de montagem, aumento da produtividade para padronização dos produtos, e o Taylorismo, que é uma divisão rigorosa das tarefas ali com tempo cronometrado, certo? Para fazer com que a produção ela consiga ali um melhor desempenho. Então você tem uma especialização também dos trabalhadores nesse processo produtivo. Cada trabalhador está ali responsável por uma etapa do processo produtivo, não do todo, tá? E aí vamos para a terceira revolução industrial, certo? A revolução técnico-científica informacional, como já coloca Milton Santos nos seus estudos, marcada aí pelo incremento da automação, eletrônica, informática. A gente pode também observar agora o surgimento da inteligência artificial, também nesses processos produtivos, a ser incorporado. Nós vamos encontrar no mundo uma divisão internacional do trabalho, onde os países desenvolvidos vão ficar como os centros de comando e controle dos processos produtivos que vão ocorrer em países em desenvolvimento, tá? Ou seja, a sede fica nos países ricos e as fábricas vão ficar nos países pobres ou em desenvolvimento, aproveitando ali da mão de obra barata, certo? Para poder produzir. Temos também a globalização, que vai aí aparecer as empresas multinacionais e transnacionais, intensificando aí a circulação de produtos e capitais dado ao desenvolvimento tecnológico, transportes e comunicação. E aí também tem mais uma etapa do processo de organização da produção, que é o toyotismo, um modelo de produção mais flexível, conhecido aí pelo just in time, em que vão ter estoques mínimos, vão produzir de acordo com a demanda, tá certo? Os trabalhadores vão ficar responsáveis também pela a questão do controle de qualidade, porque antes, nos processos anteriores, o controle de qualidade era só feito ao final do processo. Nesse não, os trabalhadores, eles cada um estão ali buscando melhorar, aumentar a eficiência e ver a qualidade do produto, assim diminuindo a necessidade de grandes estoques, por exemplo, para repor peças ou produtos, tá? Também é interessante que a gente pode olhar a indústria e categorizar ela da seguinte forma. Nós temos a indústria de base, que são indústrias que pegam ali as matérias-primas, né? Por exemplo, siderúrgica vai pegar a minério de ferro e transformar em aço, certo? A petroquímica, que vai pegar o petróleo e vai elaborar seus derivados. A gente vai também categorizar indústrias de bem de produção, certo? Vão fabricar máquinas e equipamentos que serão usados para outras indústrias, tá certo? E há indústrias de bem de consumo, onde você vai ter os bens de consumo não duráveis, como alimentos e roupas, e os duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. Se quiser ainda, podemos olhar para outra forma de classificar as indústrias. Industrialização clássica, que seria dos países que começaram ali o processo de revolução industrial. Industrialização tardia, onde vem o Brasil e o México, tá? E industrialização planificada, onde você tem a característica dos países socialistas, como o Estado controlando ali a produção industrial. É exemplo da União Soviética e da China, tá certo? Bora então para o próximo tópico. Espaço urbano, o que a gente pode trazer aqui desse tema para vocês, tá? Primeiro, entender como é que se forma o nosso espaço urbano. A urbanização, grosso modo, é o aumento da população urbana em relação à rural, dado ali pelo processo de êxodo rural, que é a saída dessa população que busca melhores condições de vida na cidade. Olha aí o tema de migração aparecendo novamente, tá? E o Brasil, ele teve ali nas décadas de 50, 60, 1970, um boom da sua urbanização. Então houve um crescimento da população urbana, certo? E isso necessitou de foi demandado das cidades maiores serviços e equipamentos urbanos, tá certo? Criando-se esses aglomerados urbanos novos que vão dar uma nova dinâmica
para a espacialidade brasileira, tá? E aí, dentre essas novas dinâmicas, a gente destaca o processo de conurbação, que é o encontro de duas cidades ou mais de um, o tecido urbano de uma cidade vai se encontrando com a outra, e isso vai propiciar, por exemplo, uma outra dinâmica, que é o aparecimento das regiões metropolitanas. E é nessas regiões metropolitanas que se dá, por exemplo, a migração pendular das cidades próximas à metrópole, buscando essas demandas de serviços, emprego, certo? Educação, saúde, lazer, tá? E aí você tem um adensamento populacional se constituindo nas regiões metropolitanas, tá? E aí, quando a gente fala de regiões metropolitanas, que vão cidades aparecendo aí, se constituindo como rede e estabelecendo uma hierarquia, nós vamos lembrar que São Paulo é a nossa grande metrópole nacional, seguida aí de Rio de Janeiro e Brasília como metrópoles nacionais. Então a gente tem que lembrar ali da questão da rede urbana brasileira, ok? E o processo de metropolização, ele teve ali o seu auge na década de 1980 e 1990. Então as capitais e as cidades no entorno cresceram bastante. Hoje, a realidade brasileira, a dinâmica do espaço urbano brasileiro já apresenta um outro fenômeno, que é a desmetropolização, certo? Então, o que acontece? O processo em que as pessoas e empresas estão se deslocando para cidades médias, cidades pequenas, certo? Porque nas metrópoles ficou mais caro a vida, o custo de vida é mais elevado. Então, você observa um movimento em que há um maior adensamento populacional de áreas menores, busca por cidades médias, empresas estão se estabelecendo nessas regiões. Tá? Também é interessante destacar quais são os principais problemas que atingem o espaço urbano. Temos a questão da segregação socioespacial, né, que a gente consegue observar a desigualdade social no espaço urbano através de áreas nobres, periferias, né? Você tem áreas nobres e tem áreas periféricas na cidade, né? Pessoas vivendo em costas de morro, próximas aos rios, e bairros nobres ou bairros mais bem estruturados, com toda sorte de serviços urbanos. O processo de gentrificação, o que é isso? Gentrificação é quando você tem uma área que antes era uma área abandonada, digamos assim, uma área com pouca infraestrutura e tinha uma população pobre morando naquela região, e essa área ela vai sendo recuperada, requalificada, sendo valorizada, e aí aquela população que mora naquela região não tem condição de arcar com um novo custo de vida e se vê obrigada a sair daquela área da cidade, tá? Então isso é gentrificação. Também pode destacar o déficit habitacional, então a gente tem muitos imóveis vazios nas grandes cidades e uma população sem casas para morar, tá? Então tem esse outro ponto interessante. E temos as questões ambientais, como ilhas de calor, questão da inversão térmica, poluição, né, de resíduos sólidos, a gente tem a poluição visual, a poluição sonora. Então são exemplos de problemas que ocorrem na cidade, tá? Falamos de urbano, então vamos falar também do espaço agrário brasileiro. O espaço agrário a gente pode identificar processos produtivos, quer dizer, a produção intensiva, certo? E a produção extensiva. A intensiva é quando se dá mais o emprego de maquinário, tecnologias e insumos para aumentar a produtividade no pequeno espaço, por exemplo. Já a extensiva necessita de grandes quantidades de terra. E aí, no espaço rural capitalizado, a intensiva é que vai se destacar. E aí, ele se destaca porque a gente tem o processo de Revolução Verde, que investiu na tecnologia e ciência para aumentar essa produtividade. Então, a agricultura intensiva se utiliza dos benefícios da chamada Revolução Verde. E aí o agronegócio também aparece nesse contexto, quando ele é beneficiado, além de ter toda essa sorte de técnicas, tecnologias, insumos, maquinários, ainda tem por parte de políticas públicas, políticas protecionistas que buscam incentivar a produção agropecuária, não taxando produtos da agropecuária para exportação, recebe subsídios, ou seja, empréstimos mais facilitados no banco. Dos sistemas agrícolas que a gente encontra no espaço rural, a gente tem o itinerante e o de jardinagem. Esses aqui são mais associados à agricultura extensiva. E os associados à agricultura intensiva, que são as empresas, grandes empresas agrícolas que se estabelecem com fito de exportação, né? A gente tem ligadas aí a essa parte dessa agricultura. Na história do espaço agrário brasileiro, na formação do espaço agrário brasileiro, vai se destacar também o sistema agrícola de plantation, que está ligado muito à nossa história. E quando falar em plantation, você vai lembrar da meleca,
certo? Que é essa meleca? O plantation é um espaço agrário de monocultura exportadora, ou seja, você vai plantar uma única cultura com o objetivo de exportar, vai usar um latifúndio, grande quantidade de terras, certo? Na história brasileira utilizou-se de mão de obra escrava para produzir café e açúcar. O espaço agrário brasileiro hoje ele também se volta para a exportação de commodities. Commodities é quando eu pego o produto in natura e vendo. Então você tem um produto de baixo valor agregado. Outra característica do nosso espaço agrário é a desigualdade. Então a gente tem muita concentração de terra, ao passo que você tem essa desigualdade, nós temos o campo ele é moderno. Então você tem essas empresas agrícolas com esses maquinários, usando a agricultura mais high-tech, assim, usando hoje GPS, drones, inteligência artificial também. O acesso à terra no Brasil tem a Lei de Terras de 1850. Acesso à terra era mais facilitado para quem tinha condições de pagar. De fato que o Brasil não realizou então uma reforma agrária que distribuísse a terra para boa parte da população que vivia no campo. E aí a gente olha para o nosso mapinha aqui do canto e vai ver quais são as nossas fronteiras agrícolas. Então a gente tem uma primeira frente que parte ali do centro-oeste em direção ao norte do país e a segunda fronteira marcada aí pela Matopiba, né? Que a gente chama nossa segunda frente, e Matopiba é uma região agrícola que vai abranger ali os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então é uma área muito conhecida por seu grande potencial agrícola, especialmente para o cultivo de soja, milho, algodão e outras commodities. E aí lança ali a preocupação com a questão da sustentabilidade. Então você tem avanços nos processos de derrubada da mata, de incêndios, né, queimadas, devastação da fauna e da flora, e aí seria mais um tópico que você pode observar que cruza ali com a temática ambiental, ok? Vamos agora aqui ver o nosso próximo tópico. Geopolítica e globalização. Então, quando a gente está falando de geopolítica, pessoal, é o estudo das relações de poder entre estados nacionais e territórios. Então, essas relações de poder podem acontecer da seguinte forma: relações de poder a nível político e relações de poder a nível econômico. O Enem se preocupa muito que o aluno entenda, por exemplo, as ordens mundiais. E uma delas ali que mais cai, a ordem bipolar, marcado ali pelos Estados Unidos como potência capitalista e a União Soviética como uma potência socialista à época, tá certo? Quando é que há uma mudança nessa ordem, surge uma nova ordem mundial? Em 1991, marcando ali o fim da União Soviética. Então começa ali o mundo ficar multipolar. Acreditava-se até que iria ficar unipolar, os Estados Unidos ali como uma super grande potência, mas outros atores, outros players foram surgindo nesse cenário internacional, mesmo a União Europeia, outros blocos econômicos vão se formar. E aí esse poder político e econômico muitas vezes pode ser exercido de duas formas. Temos o hard power, é quando um país, um poder dela expresso, por exemplo, por armamentos, certo? Seu armamento bélico, armamento nuclear, então ele impõe as suas vontades através da sua força bélica. Ou mesmo também pode acontecer pelo soft power, ou seja, acordos diplomáticos, políticos ali, certo? Uma coerção, certo? Do querer da nação sobre outras, mas de uma forma um pouco mais branda, tá certo? Então isso aí é o grosso do que a gente pode observar sobre globalização, que vai sobre geopolítica, mas que vai ter um link ali com a nossa globalização. E o que é esta globalização? Ela foi permitida por causa dos avanços tecnológicos, sobretudo na área de tecnologias de comunicação, tecnologias de transportes. Isso possibilitou acelerar os fluxos das informações que a gente recebe todo dia, dos serviços, certo? E o fluxo de pessoas. Como assim pessoas? Ficou mais fácil no espaço geográfico de se deslocar por conta dos desenvolvimentos dos meios de transporte, ficaram muito mais rápidos, para a questão da atividade turística. Quando eu vou olhar para as migrações, que é um tópico que já foi abordado, essas migrações que vão se dar por questões financeiras, as pessoas querendo mudar de ambiente, buscando melhores qualidades de vida, pode acontecer que nesse mundo globalizado elas encontrem muros,
literalmente muros físicos mesmo, como o que há entre Estados Unidos e o México, tentando barrar ali a entrada de imigrantes que vêm da América Latina. A gente também vai encontrar movimentos xenofóbicos que vão ser avessos a entradas de estrangeiros nos seus países, né? Então vão agir de forma muito violentas, ou até mesmo o discurso xenofóbico incorporado às discussões políticas de determinados partidos políticos mundo afora. Outra forma como a gente observa esse mundo multipolar é o surgimento de vários blocos econômicos. Entre eles aí eu vou destacar o Mercosul, criado pelo Tratado de Assunção de 1991, que tem ali a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como os membros fundadores, tá certo? Cada bloco aí vai ter as suas peculiaridades. O Mercosul se destaca como uma união aduaneira, certo? O que é uma união aduaneira é quando os países do grupo eles cobram a mesma taxa para a entrada de produtos nesse bloco, tá? Então a Argentina cobra uma taxa X para determinados produtos e vai ser a mesma coisa para o Brasil, Paraguai, Uruguai. Então fica atento a essa questão de Mercosul, porque há, por exemplo, as negociações de acordos entre o Mercosul e a União Europeia, tá certo? Então é um tema interessante quando se fala de blocos econômicos na atualidade. E aqui a gente tem sobre a atualidade a questão da guerra na Ucrânia, que é um reflexo desistentes da ordem bipolar, né? A invasão russa ali se deu para aquela rivalidade histórica com a Europa Ocidental, com o avanço da OTAN, que foi criado no período da Guerra Fria para fazer frente ao Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar da União Soviética. Então vale a pena também se dar uma debruçada sobre esse assunto para entender os reflexos disso na atualidade nesse conflito que nós temos ali na Europa Oriental, tá? E o Conselho de Segurança da ONU, que reflete o mundo bipolar, né? Então você tem ali o Conselho de Segurança da ONU formado pelos Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Qual é a característica desses países? São os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então o Conselho de Segurança da ONU ele reflete, na verdade, o período de Guerra Fria, certo? E o mundo já mudou. Então há campanhas de países entrarem para serem também membros permanentes. Entre eles está ali o Brasil, certo? Encabeçando essa campanha para fazer parte do Conselho de Segurança da ONU como membro permanente. Então, atualmente são 15 membros, sendo 5 ali permanentes são esses citados. E aí a gente tem a ascensão de novas potências, como a China, que emerge aí como uma grande potência, o PIB cada vez crescendo, acompanhando ali. Há previsões de que passe ali os Estados Unidos ainda nesse século. Se destaca na China como na questão de influência regional e até global o estabelecimento de um cinturão e rota, né? A nova rota da seda. A China está investindo em infraestrutura mundo afora, na Ásia, na África, na América Latina, para fazer com que seus produtos e ela consiga também comprar mais fácil de outras regiões do globo, e isso se dá atritos aí com as potências já existentes, que é os Estados Unidos. E a gente pode destacar o Brasil, né, como uma potência regional aqui na América do Sul, e a África do Sul também se destacando como uma potência ali no continente africano. Pois é, pessoal, fico por aqui. Foram 10 temas ali que eu tratei, claro, de forma muito superficial, mas assim que você pode ali buscar ver de forma mais aprofundada, para ver com mais detalhes. Desejo para vocês uma ótima prova no próximo dia 3, tá? Vamos lá gabaritar essa geografia, vamos mostrar quem é que manda. Desejo uma boa prova para vocês e fiquem bem e até o próximo vídeo. Falou!